Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por não defender meu irmão depois que o meu namorado o confrontou? Estou em uma situação muito difícil e poderia usar uma perspectiva. Eu, 28, estou namorando Alex, 31, há cerca de um ano. Ele tem sido maravilhoso e solidário, especialmente em momentos difíceis. Um desses momentos difíceis envolve meu relacionamento com meu irmão mais velho, Tom, 33. Tom e eu sempre tivemos um relacionamento complicado. Crescendo, ele era o filho de ouro e eu frequentemente me sentia como o capacho da família. Ele me provocava sem piedade, zombava dos meus interesses e geralmente me tratava como se eu fosse inferior a ele. Nossos pais raramente intervinham, frequentemente desprezando isso como comportamento típico de irmãos ou até mesmo justificando com coisas como: meninos serão meninos, ou ele está apenas brincando, não seja tão sensível. Essa dinâmica continuou na vida adulta. Tom ainda faz comentários condescendentes, desmerece minhas conquistas e muitas vezes espera que eu largue tudo para ajudá-lo, tudo isso sem nenhuma gratidão ou reciprocidade. Já tentei falar com ele sobre isso antes, mas ele apenas ri ou me acusa de estar exagerando. Para contextualizar, trabalho em um museu na nossa cidade, um trabalho pelo qual sou realmente apaixonada, mas que Tom frequentemente menospreza. Ele acha que é uma perda de tempo e constantemente me diz que eu poderia fazer algo mais útil com a minha vida. No último fim de semana, Alex e eu estávamos em um encontro familiar. Tom estava particularmente irritante, menosprezando-me na frente de todos sobre o meu trabalho. Eu estava tentando ignorar como de costume, mas Alex não aguentou. Ele interveio e disse a Tom para parar de me tratar como capacho e começar a me respeitar como uma igual. As coisas escalaram rapidamente. Tom ficou na defensiva e a situação se transformou em uma discussão acalorada. Alex confrontou Tom sobre todas as vezes que ele me tratou mal e o acusou de ser um valentão. Tom retrucou, dizendo que Alex não sabia do que estava falando e que deveria cuidar da própria vida. Nossos pais tentaram amenizar a situação, mas acabaram ficando do lado de Tom, dizendo que Alex estava se intrometendo e causando um drama desnecessário. Agora, Tom está furioso comigo. Ele diz que eu deveria ter defendido ele e protegido-o contra Alex. Ele afirma que, ao não fazer isso, traí nossa família e o humilhei na frente de todos. Meus pais também estão desapontados, achando que eu deveria ter controlado melhor a situação. Alex se sente mal pelo fato de as coisas terem esquentado tanto, mas defende suas ações, dizendo que alguém precisava finalmente confrontar Tom sobre seu comportamento. Estou dividida. Por um lado, aprecio Alex por ter me defendido, mas por outro, me sinto culpada por não ter defendido meu irmão naquele momento. Eu sou a babaca por não defender meu irmão? Deveria ter feito algo para desarmar essa situação? Edição. Queria acrescentar que parte do motivo pelo qual não defendi Alex mais fortemente é porque, sempre que tentei dizer algo em defesa dele, meus pais simplesmente me atropelaram. Toda vez que tentei falar, eles gritavam por cima de mim, o que trouxe de volta todos os sentimentos de ficar travada, como quando eu era mais jovem. Isso me fez congelar e apenas ficar parada ali, especialmente porque parecia apenas deixar Tom ainda mais irritado. Me senti presa, sem saber como desarmar a tensão enquanto ela aumentava. No final de tudo, eu estava apenas parada lá chorando, e Alex me levou para o carro para irmos para casa. Tenho recebido ligações dos meus pais e do meu irmão desde o fim de semana passado. Sei que não estou respondendo às pessoas, mas só postei isso por impulso e simplesmente deixei de lado. Edição. Oi pessoal, acabei de acordar com mais comentários. Estou escrevendo esta edição para dizer que vou visitar minha tia Amy esta noite para discutir o que aconteceu. Ela organizou o encontro e sempre foi alguém a quem posso recorrer para obter ajuda ou conselhos quando preciso. Ela e meu tio geralmente intervêm para desarmar essas situações quando estão por perto, mas ambos estavam na cozinha quando isso aconteceu. A tia Amy entende a dinâmica familiar melhor do que ninguém, então espero que ela possa me dar alguma clareza. Além disso, por favor, parem de me enviar mensagens dizendo que Alex deveria me deixar. Alex tem sido incrivelmente solidário e estamos lidando com isso juntos. Agradeço a preocupação de todos e entendo que as pessoas não gostem do fato de eu ter congelado, mas foi o que aconteceu. Eu amo Alex, e ele tem sido incrível para minha autoconfiança, mas ainda luto com isso perto dos meus pais e do meu irmão. Atualização. Acabei conversando com minha tia Amy e meu tio John ontem à noite, quando fui jantar com eles, como mencionei.
Eles sempre foram um porto seguro para mim, e foi realmente reconfortante ouvir a perspectiva deles. Amy e John me disseram que meus pais sempre estiveram errados na maneira como me trataram e que o jeito como deixaram Tom me menosprezar não está certo. Eles disseram que sempre que tentaram me defender, meus pais não os deixavam me ver e Tom. Um exemplo que eles trouxeram realmente me tocou. Lembro-me de não ver a tia Amy e o tio Joe por alguns meses depois que minha mãe e Amy tiveram uma briga. Isso aconteceu depois que Tom arruinou alguns dos meus livros favoritos, e a tia Amy tentou me defender. Ela disse à minha mãe que não era justo que Tom não enfrentasse consequências e que eu merecia algo melhor. Minha mãe ficou tão furiosa com a interferência de Amy que decidiu cortar o contato por um tempo. Acho que eu tinha 7 anos, não entendia totalmente porque de repente não podia mais visitá-los, mas lembro de estar chateada e me sentir ainda mais isolada. Joe explicou que é por isso que eles sempre tentaram me levar para passeios sempre que podiam. Era a maneira deles de me dar um descanso do ambiente em casa. Tudo isso parecia atingir-me de uma vez enquanto conversávamos. Eles que me levavam ao zoológico, ao cinema, ou simplesmente para uma caminhada no parque, todas as minhas memórias felizes de infância nunca foram com meus pais. Honestamente, são eles que eu penso quando penso no que um pai deveria ser. Depois da nossa conversa, decidi cortar contato com meus pais e Tom por enquanto. Preciso focar no que eu quero e no que é bom para mim. Minha tia e meu tio também prometeram que fariam a intermediação para que eu não tenha que lidar com eles. Além disso, Alex me pediu em casamento ontem de manhã. Honestamente, eu não esperava, mas estou tão feliz. Vamos visitar a família dele durante o fim de semana prolongado para comemorar, e minha tia e meu tio vão conosco. Não sei o que vai acontecer com o corte de contato com meus pais e meu irmão, mas estou feliz por estar fazendo isso. Esta será a única atualização que darei sobre isso no Reddit. Qualquer outra coisa permanecerá entre mim e minha família. Eu estou exagerando por minha esposa não usar a aliança de casamento vários dias seguidos? Olá a todos, esta é a primeira vez que estou postando aqui. Como mencionei no meu título, estou buscando suas opiniões sobre usar alianças de casamento em público. Para contextualizar, eu, 33, estou casado com minha esposa, 32, há pouco menos de um ano. No entanto, estamos em um relacionamento estável e exclusivo há 10 anos e moramos juntos há 8. Ela é o amor da minha vida. Ela me pediu em casamento há cerca de 6 anos. Eu disse sim, mas acabamos tendo que adiar nosso casamento várias vezes devido aos nossos horários de estudo, cancelamentos de locais, etc. Estamos usando alianças de casamento desde o noivado. Há 2 dias, ela voltou para casa depois de fazer compras e disse que o caixa estava dando em cima dela e possivelmente a convidou para sair. Não me sinto ameaçado por outros homens dando em cima dela, já que nosso relacionamento tem uma base muito forte e geralmente achamos isso cômico. No entanto, ela mencionou que esqueceu de usar a aliança de casamento e que talvez por isso o caixa tenha sido paquerador com ela. Ontem, estávamos planejando ir ao cinema. Enquanto estávamos saindo de casa, notei que ela não estava usando a aliança de novo. Eu perguntei, em um tom admitidamente desagradável. Então você não usa mais sua aliança de casamento em público? Ela ficou meio surpresa e disse que não, que apenas esqueceu de colocá-la e foi colocá-la antes de sairmos. O resto do dia, as coisas ficaram um pouco tensas, mas acabamos vendo o filme e pensamos que nos divertimos. No entanto, assim que voltamos para o carro, a atitude dela claramente mudou. Eu perguntei como ela estava e ela disse, estou com dor de cabeça por sua causa. Ela então explicou que não gostou de eu mencionar que ela não colocou a aliança, que ela é humana e cometeu um erro e esqueceu de colocá-la. Eu apenas disse, ok, tudo bem. Mas então ela continuou, claramente chateada, dizendo que é uma mulher atraente e não pode evitar que as pessoas deem em cima dela e a convidem para sair. Eu disse, ok, isso é verdade, mas se ela estivesse usando a aliança provavelmente impediria que as pessoas a convidassem. Ela disse que o caixa provavelmente não teria visto e a convidaria para sair de qualquer forma, e que ela como pessoa não é definida por usar ou não a aliança. Voltamos para casa em silêncio, mas ela se desculpou por ter estourado comigo no carro, o que eu aceitei. Quero enfatizar que não temos nenhum problema anterior de confiança e de forma alguma estou insinuando que ela não estava intencionalmente usando sua aliança. Esta é também a primeira vez que notei isso, o que provavelmente não teria acontecido se ela não tivesse mencionado suas interações com o caixa na loja no dia anterior. No entanto, estou um pouco assustado com o quão defensiva ela ficou no carro e não sei realmente como processar o que aconteceu.
Eu ficaria muito grato se vocês pudessem compartilhar quaisquer opiniões que possam ter sobre você ou seu parceiro não usar alianças de casamento em público. Edição. Na verdade, tive que trabalhar, então parei de responder a maioria. Acho que muitas pessoas perderam o contexto do meu post. Como usamos alianças de casamento há 6 anos, o casamento foi adiado devido aos nossos horários de pós-graduação e nosso primeiro local cancelou conosco. Está claro que usei o tom e palavras erradas quando perguntei se ela não usava mais a aliança. Vou me desculpar por isso imediatamente. Aprendi que muitas pessoas não usam suas alianças de casamento, as pessoas continuam falando sobre diamantes se enroscando, anéis sendo volumosos, tudo isso é sobre alianças simples de casamento. Dito isso, nunca realmente estabelecemos como nos sentíamos em relação ao uso das alianças e apenas presumi ao longo dos anos que ambos as usávamos igualmente. Vou perguntar quais são os sentimentos dela em relação às alianças. Honestamente, não sabia que não usar anéis era tão comum, e na verdade não sou totalmente contra usá-los menos. Ainda estou preocupado com a defensiva dela, acredito fortemente e tenho esperança de que isso foi um produto da maneira ruim como a tratei antes de sair de casa. Se for outra coisa, vamos lidar com isso a partir daí. A atualização. Uau! Nunca teria pensado que este post se tornaria tão popular. Fiquei impressionado com a diversidade de respostas. Tentei ler todas, mas obviamente isso foi impossível. Obrigado a todos que deram um comentário. Havia muitas partes móveis no post original, e as respostas cobriram uma ampla gama de tópicos. Acabei identificando os principais temas das respostas, enquanto tentava ignorar respostas extremas de ambos os lados, ou seja, sou um monstro insuportável e controlador, versus minha esposa já está transando com várias pessoas. Minhas principais conclusões foram que meu comentário passivo-agressivo no início do dia foi desnecessário e provavelmente ofuscou o resto do nosso encontro. Isso provavelmente contribuiu para a troca de palavras tensa e defensiva mais tarde no dia. Eu também não tinha ideia de que tantos casais não usavam suas alianças regularmente, se é que usavam. Meus pais nunca tiravam as alianças, e achei que era assim com todo mundo. Claramente isso não representa de forma alguma a diversidade de padrões de uso de anéis entre os diferentes relacionamentos e até mesmo entre os cônjuges. Finalmente, acho que fui ingênuo ao pensar que usar uma aliança de casamento impediria as pessoas de darem em cima da minha esposa. Quando eu era solteiro, sempre verificava 2 vezes se havia um anel no dedo de alguém antes de me aproximar. Acho que alguém é realmente um idiota se der em cima de alguém sabendo que ela é casada. Ok, finalmente aqui está a atualização. Minha esposa chegou em casa do trabalho, eu trabalho em casa, e nos sentamos para jantar. Comecei a conversa primeiro pedindo desculpas pelo meu tom e pergunta sarcástica do dia anterior. Ela agradeceu e aceitou. Então, eu disse que fiquei incomodado ao ouvir ela me contar que foi paquerada pelo caixa e ela explicar que isso pode ter sido devido ao fato de não estar usando a aliança. Ela me perguntou se eu queria que ela me contasse quando as pessoas flertassem com ela. Eu disse claro, mas isso é com você, suponho que isso aconteça frequentemente porque ela é tão bonita, etc. Nos abraçamos. Eu então perguntei por que ela ficou tão defensiva no carro depois do filme. Ela disse que não estava se sentindo bem e que não gostou de eu insinuar que foi culpa dela por ser paquerada, e que ela às vezes esquece de colocar a aliança. Eu pedi desculpas novamente, e reconheci que, mesmo estando juntos há um bom tempo, nunca realmente discutimos o que queríamos que o valor das nossas alianças representasse. Eu realmente sugeri que eu ficaria bem usando-as menos se isso fosse mais confortável. Ela disse que não, que queria continuar usando-as em público, apenas que eu preciso entender que as pessoas esquecem coisas assim e que isso é normal. Fim da história, estamos em bons termos, e ela me agradeceu por trazer o assunto à tona novamente para que pudéssemos resolver as coisas juntos. Obrigado novamente a este fórum por compartilhar suas diversas perspectivas. Individualmente, muitos comentários não foram super úteis. Mas, tomados como um todo, tendências claras foram descobertas, o que achei incrivelmente útil. Um agradecimento especial àqueles que forneceram respostas e percepções detalhadas sobre a dinâmica de seus próprios casamentos. Nunca pensei que isso se tornaria tão grande, mas estou feliz que aconteceu. Minha valentona de infância se tornou minha colega de trabalho e ela está me intimidando novamente. Quando eu, 18, estava na 5ª série, 10 a 11 anos para qualquer um que não seja americano, chegaram uns gêmeos novos que se mudaram do outro lado do país para entrar na minha turma. Por algum motivo, esses 2 faziam de tudo para tornar minha vida miserável.
Acho que é porque eu era socialmente desajeitada e um pouco estranha quando criança, mas não tenho certeza. O gênio menino era um garoto muito grande que me batia regularmente e a gêmea menina me humilhava e espalhava boatos sobre mim. Claro, os professores nunca faziam nada a respeito. Felizmente, esses dois foram para escolas diferentes no ensino fundamental e médio, então não fui mais intimidada e tive um tempo agradável na escola depois disso. A maioria das crianças não estava feliz em ir para o ensino fundamental, mas eu estava animada para que eles parassem de me torturar. No entanto, no mês passado, consegui um emprego em um novo supermercado no meu bairro. No entanto, na semana passada, a garota que me intimidava conseguiu um emprego no mesmo supermercado. No começo, pensei, já se passaram 7 anos, ela provavelmente mudou, mas agora, alguns colegas de trabalho me perguntaram: você realmente fez sexo com o gerente para ser contratada aqui? Eu gritei não, e perguntei onde eles ouviram isso, e eles disseram: a nova garota nos contou. Eu não quero passar por isso de novo. Estou genuinamente considerando mudar de emprego para me afastar dela. Me sinto tão perdida e desamparada. O RH é seu amigo nessas situações. Ela está criando um ambiente de trabalho hostil. Pegue um caderno e anote todas as vezes com data e hora e o que aconteceu. Mantenha um registro disso. Se você trabalha em uma loja pequena sem RH, vá até a gerência, mas pule a gerência se você tiver um RH, vá primeiro ao RH. Tenho quase certeza de que seu gerente não quer a reputação de ser um tarado que fazenda garotas de 18 anos dormirem com ele para serem contratadas. Se ele for uma pessoa decente, pelo menos. A loja não tem RH, mas vou falar com o meu gerente quando vir. Atualização. Os últimos dias têm sido bem caóticos. Em primeiro lugar, descobri que a nova garota no meu trabalho, que era minha intimidadora de infância, estava espalhando outro boato, dizendo que meus seios eram falsos. Segui o conselho da maioria das pessoas nos comentários do meu post e enviei um e-mail ao meu gerente, contando como ela inventou um boato dizendo que eu dormi com ele para ser contratada. Ele respondeu, dizendo que isso é um problema muito sério e que queria que eu fosse trabalhar amanhã para contar meu lado da história, porque minha intimidadora tinha um turno então. O gerente chegou, parecendo absolutamente furioso. Meu gerente conversou com ela, comigo e com alguns dos meus colegas de trabalho para ver o que estava acontecendo. Depois que meu gerente falou com minha agressora, eu a vi saindo. Ela veio até mim, disse: vai se fuder, sua vagabunda fofoqueira, e foi embora. Perguntei ao meu gerente o que aconteceu com ela no final do meu turno. Ele disse: conversei com ela sobre as besteiras que ela estava espalhando. Ela tentou se fazer de inocente, mas todos que perguntei disseram que foi ela que inventou essas mentiras. Ela está demitida, não precisamos mais nos preocupar com ela. Eu estava meio que esperando que ela tivesse um ataque de raiva, mas isso não aconteceu. Finalmente, eu enfrentei ela, graças aos conselhos e palavras de apoio do Reddit. Tenho certeza de que meu eu do passado, a garotinha que teve sua mochila enfiada em um vaso sanitário cheio de merda no seu aniversário de 11 anos, estaria muito orgulhosa de mim. Meu pai se casou novamente e eu perdi tudo que tinha para meus novos meio-irmãos que me tratam horrivelmente. Meu pai se casou com minha madrasta há 3 meses e sinto que isso tornou minha vida significativamente mais difícil e menos agradável. Eles se mudaram para nossa casa e, por um futuro indefinido, essa situação não vai mudar. Temos uma casa com 3 quartos, e antes de eles se mudarem, meu pai, 47, e eu, 15, tínhamos nossos quartos, ambos com banheiros, e havia um quarto menor que era um escritório para meu pai. Depois que eles se mudaram, Jenny, faz 17 no próximo mês, ficou com meu quarto, e eu tive que dividir o quarto menor com Tom, 11, e Mike, 10. Todos os meus livros, meu telescópio, minhas coisas estão embalados e no porão agora, já que não há mais espaço. Isso me deixou muito irritado, mas meu pai me disse que eu tenho que ser um jogador de equipe e que isso é o que ele e sua esposa concordaram. Jenny me trata como lixo. Às vezes, ela age como se eu não estivesse lá e, às vezes, é super agressiva e hostil comigo. Outro dia, pedi a Tom para parar de mexer nas minhas coisas e ela ficou tão brava dizendo que eu não tenho o direito de mandar no irmão dela. Me disse para entender de uma vez por todas que eu não sou o irmão mais velho deles para dizer o que fazer, mesmo que tudo que eu tenha pedido foi para pararem de mexer nas minhas coisas. Ela disse que é melhor eu não falar com eles, pois assim eles serão menos influenciados por um esquisito como eu. O que não entendo é que, se ela está tão preocupada que eu possa influenciar Tom e Mike negativamente, por que não os leva para o quarto dela?
Tom e Mike não respeitam nenhum limite. Eles estão sempre mexendo nas minhas coisas. Eu tenho um relógio que foi um presente da minha mãe, ela morreu de câncer, e eles pegaram da minha gaveta e o perderam. Eu o encontrei semanas depois no porão com o vidro da frente quebrado. Antes de eles se mudarem, eu recebia uma mesada de $100 por mês. Agora, Jenny recebe $75, eu recebo $35 e Tom e Mike recebem $30 cada um. Eu tinha um Xbox, mas esses garotos o quebraram. Eu costumava passar muito tempo com meu pai. Ele costumava vir me ver jogar basquete quase toda semana, mas não fez isso nenhuma vez nos últimos 3 meses, pois está sempre trabalhando horas extras. Nós costumávamos comer fora uma vez por semana e nenhuma dessas vezes, nos últimos 3 meses, foi em nenhum dos meus lugares favoritos, mas Jenny, Tom e Mike já escolheram seus favoritos mais de uma vez. Eu reclamei sobre tudo isso com meu pai na semana passada e ele me disse que família é sobre sacrifícios, e eu tenho que fazer os meus. Eu já não fiz sacrifícios suficientes? Sinto que sou o único fazendo sacrifícios. Eu estava ansioso para que eles se mudassem para cá, mas agora me sinto um estranho em casa, não é mais minha casa. A vida tem se tornado muito difícil para mim. Passo o máximo de tempo que posso fora porque estar dentro de casa é tão frustrante, mas isso também está causando problemas. Meu pai continua dizendo que não estar por perto significa que eu não estou aceitando eles como parte da família, enquanto na realidade é o contrário. Então, fico de castigo por não estar por perto, e estar por perto é horrível. Eu não quero mais morar aqui, mas tenho apenas 15 anos e não posso me mudar. Não tenho ninguém mais que possa me acolher. Não posso ficar aqui por mais 3 anos. Vou enlouquecer. Muitas vezes fantasio sobre fugir à noite, mas sei que isso também seria horrível, se não pior. Eu não sei o que fazer. Alguém pode me dar uma sugestão? Parece que Jane é o maior problema. Se ela tem 17 anos, o plano é que ela se mude em breve. Talvez você possa conversar com seu pai sobre ter seu próprio quarto e os 2 meninos mais novos compartilharem. Ela não vai se mudar. Ela vai morar em casa quando for para a faculdade. Os pais já deram permissão para isso. Eu mostraria a ele este post. Talvez, se ele ver como estranhos estão te defendendo mais do que o seu próprio pai, isso possa mudar a opinião dele. Primeiro de tudo, quem teve a ideia estúpida de colocar 3 pessoas no quarto menor e sua meia-irmã no maior? Seu pai realmente precisa colocar a cabeça no lugar. Sim, você tem que fazer alguns sacrifícios, mas os outros filhos também. Ele não quer discipliná-los para ficar bem na frente de sua madrasta, mas isso precisa parar. Você contou a ele sobre o relógio? Quebrar uma peça de memória tão importante é extremamente rude. Tente se impor o máximo que puder e chame a atenção deles sobre o comportamento deles. Talvez sua madrasta finalmente comece a dizer algo. Eles acharam que Jenny é mais velha e precisa de mais espaço pessoal e de seu próprio banheiro. Eu discordei, mas fui eventualmente mandado aceitar. A atualização. Ok. Muita coisa aconteceu. Decidi apenas pedir um tempo para meu pai e madrasta para conversar com eles e mostrei meu post no Reddit. Eles levaram meia hora lendo. Houve momentos em que parecia que iam começar a chorar. Eventualmente, disseram que precisavam de mais tempo e que conversaríamos sobre isso em alguns dias. 2 noites depois, meu pai me chamou para o quarto deles. Para resumir, eles entenderam. Ambos me abraçaram e, em algum momento, minha madrasta começou a chorar. Eles se desculparam pela negligência e disseram que estragaram tudo. Colocaram toda a atenção e foco em ajudar meus meio-irmãos a se ajustarem, dada a nova organização do lar, e negligenciaram o quão difícil isso deve ter sido para mim. Eles prometeram que as coisas iam mudar. Sobre a arrumação dos quartos, perceberam que não era razoável. Então, me ofereceram o porão, como muitos de vocês sugeriram. Fomos à loja e compramos muitos suprimentos e fizemos um exercício familiar para todos contribuírem na reforma do porão e transformá-lo em um quarto. Assim, terei meu próprio quarto agora. Não terá um banheiro como antes, mas eu posso realmente compartilhar um banheiro com os meninos. Isso não é um problema. A mesada também mudou. Era a Jenny $75, eu $35 e Mike Tom $30 cada. Agora é Jenny $60, eu $50 e os meninos $30 cada. Então, $15 da Jenny vem para mim agora. Acho muito mais justo.
Não é tão bom quanto os $100 que eu costumava ter, mas esse arranjo é algo que posso facilmente entender e aceitar. Agora sobre Jenny. Bem, minha madrasta me disse que o problema de Jenny não sou eu. É que a mãe dela se casou e ela não gosta disso porque esperava que ela voltasse para o pai dela. Agora, ela está tentando fazer isso não funcionar e eu estou apenas no alvo dela. Aparentemente, ela tem sido má com meu pai também. Ela me prometeu que lidará com Jenny e garantirá que ela não será mais um problema. Agora, sobre os meninos. Esta é a parte mais difícil, pois eles têm 10 e 11 anos. Eles me deram um pequeno cadeado para eu trancar minha bolsa por enquanto, e quando o porão estiver pronto, o que será em algumas semanas, poderei trancar a porta e apenas eu e os pais teremos a chave. Então, pelo menos minhas coisas estarão seguras. Sobre outras coisas, eles também fizeram pequenas mudanças para facilitar. Disseram-me que posso procurá-los para qualquer problema e meu pai prometeu um tempo de pai e filho a cada 2 semanas também. Eu fiquei feliz com tudo. Eles abordaram a maioria dos problemas e encontraram soluções, e até agora, fizeram o possível para cumprir tudo o que prometeram. Jenny veio até mim algumas noites depois e perguntou se eu queria ir com ela para uma caminhada na vizinhança, pois ela queria conversar comigo. Então, fomos e ela se desculpou por tudo e me disse que não gostou e ainda não gosta que a mãe dela se casou com meu pai e ela estava direcionando sua raiva e frustração para mim, a única pessoa que ela podia, o que não era certo. Ela disse que provavelmente estou passando por coisas semelhantes às dela e realmente não há razão para que tornemos a vida um do outro ainda mais difícil do que já é. Então, aceitei o pedido de desculpas dela e apertamos as mãos, concordando em estar no mesmo time a partir de agora. E, honestamente, ela tem sido muito diferente desde então. Ela está me ajudando muito a preparar o porão e faz Tom e Mike ajudarem também. Outro dia, quando pedi a Tom para baixar o volume da TV e ele se recusou, ela disse a ele para ouvir seu irmão mais velho. Sim, boas coisas. Espero que ela continue assim. No geral, as coisas estão muito melhores. Confio muito mais na minha madrasta agora. Jenny está muito melhor do que antes e estamos nos tornando cada vez mais uma família e o lugar parece e se sente como um lar novamente. Obrigado por todas as suas sugestões e ajuda. Devo muito a todos vocês. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.